turma 2667, a turma de terça-feira, minha turma querida de terça-feira, né? Sejam todos bem-vindos. Que bom poder estar aqui falando com vocês e eu vejo as pessoas que estão aqui presentes. Espero que todos estejam com saúde. Estou vendo aqui que está presente na nossa aula a Andréa Castro, eu acho que é a Andréa Magna, de Castro é a mesma, a Elisane, a Érica, o Francisco Lima, a Catiane, a Maria Lima e o Wesley. Bom, eu convidei os outros demais alunos, fiz questão de mandar o convite individual. Como eu falei para vocês, nossa turma são 18 alunos, eu queria combinar com vocês da gente tentar incentivar que os alunos venham. Vocês estão vendo que nossos encontros estão sendo um pouquinho demorados, né? Nós estivemos, deixa eu ver aqui, 14/4, nosso primeiro encontro, e hoje nosso segundo encontro, 28/4. Então, hoje vai ser liberado para vocês, acho que já foi liberada, né? A primeira avaliação de vocês referente à unidade 1. Espero que todos estejam lendo o livro, né? Acompanhando o AVA. E, gente, essa unidade 2, eu considero ela uma das unidades maiores que tem aqui no livro de vocês, tá? Se eu não me engano, hoje está assistindo aula com a gente alunos novos, né? Quem são os alunos novos que estão presentes hoje? Pode até abrir o áudio para eu ouvir. Quem que é aluno novo? Está assistindo o nosso primeiro encontro? Tem alguém que é novo aqui, nessa turma? Alguém que não assistiu às nossas aulas ainda? Que seja a primeira vez? Não? Então, tranquilo, né? Então, eu acho que o Wesley era o mais novo, né? Pessoal, é o seguinte, a unidade 2, ela é a unidade mais longa, porque ela tem 9 tópicos, e na próxima semana, que vai ser no dia 5 de maio, nós iremos falar a unidade 3 e será liberada a prova da unidade 2. Mas se vocês observarem no cronograma de vocês, quando vocês forem acessar a primeira prova hoje, vai estar dizendo já todas as suas provas, os dias. Não vai estar ainda aquele ícone verde falar responder a avaliação, mas vai estar dizendo quais são os dias da sua prova, tá? Eu até peço para quem puder dar um print e colocar no grupo direitinho, que é até bom para eu ver, porque eu não consigo ter acesso a esse cronograma da prova de vocês. Eu consigo ver pelo meu cronograma, mas eu queria ver direitinho os dias, de tanto a tanto. Então, quem puder estar compartilhando, eu agradeço, tá? Pessoal, então nós vamos agora para a unidade 2. Eu peço a vocês que realmente vocês participem da aula, porque a aula fica bem bacana. Eu tive aula com os alunos que está tendo o mesmo conteúdo que vocês, só que eles estão a uma unidade na frente, que é o pessoal de segunda-feira, e o que foi bacana é porque todo mundo participou, sabe? Participando é bem melhor, porque acaba se tornando menos cansativo, porque a ideia desse encontro não é que vocês estejam só falando comigo, eu só falando para vocês conteúdo, não é isso. Realmente a ideia é que a gente troque experiências, que a gente tente fazer aquele encontro que a gente tem presencial, mas que a gente possa também estar tendo ele online, certo? Não do mesmo jeito, mas próximo. Então, e outra coisa que eu quero lembrar vocês, alguns alunos estão participando da promoção, como vocês estão vendo nesse primeiro slide aí, que é hashtag a distância importa e hashtag Unicelv. A Unicelv está fazendo essa promoção para os alunos, que vai escolher 25 fotos semanais de alunos que estejam assistindo as aulas online. Tanto você pode criar uma foto criativa assistindo a aula aqui, ou então em casa, na trilha de aprendizagem, ou então com livros. Você escolhe a melhor maneira. E não custa nada tentar, né? Se você clicar no Facebook, na hashtag, você vai ver que não são tantos alunos que estão colocando essas fotos. Então, é uma oportunidade. Serão 2 mensalidades aí, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença, né, no nosso bolso. Então, vamos lá. Nessa unidade 2, são 7 tópicos, na verdade. Nós iremos falar sobre seleção de pessoal, técnicas para avaliações, adaptação e desenvolvimento de pessoas, treinamento e desenvolvimento de pessoas, modelo de programas de treinamento e desenvolvimento, sistema de remuneração estratégica. Então, vocês verão que muitas coisas que eu irei falar aqui, que nós iremos comentar, são coisas que você vive no seu dia a dia na sua empresa. Eu quero te convidar a compartilhar
isso conosco, entendeu? Para que nós possamos aprender mais, né? Sabendo de experiências de vocês, tá? Eu vou estar compartilhando algumas experiências que eu sei, mas espero também escutar de vocês. No nosso primeiro slide, ele vai falar sobre o processo de seleção e o processo de recrutamento. Quem esteve na aula passada, nós falamos sobre a questão da seleção, do recrutamento, né, de trazer novas pessoas para a empresa, sobre recrutamento interno e externo. Então, aqui já vai para uma outra fase, que é quando você já recrutou, você já selecionou, e já explicou um pouco o programa de integração para o novo colaborador. Então, aqui ele vai explicar um pouco sobre o processo de seleção e de recrutamento. O recrutamento ele é um processo que antecede a seleção, certo? O recrutamento ele tem um objetivo de identificar candidatos em potencial para preencher uma vaga. E a seleção ela tem o objetivo de selecionar entre os candidatos recrutados o que melhor atende os requisitos, né, do cargo que a empresa está oferecendo. Qual é o objetivo da seleção? O objetivo é selecionar entre os candidatos em potencial que melhor preenche a vaga. E o resultado esperado do processo de seleção é escolher entre os candidatos recrutados aqueles que têm a maior probabilidade de se ajustar ao cargo vago e desempenhado. Então, portanto, a seleção ela é uma atividade de escolha, de decisão e de classificação de candidatos. A seleção de pessoas é afetada pelas mudanças que as organizações enfrentam a cada dia, introduzindo tecnologias novas, modificando produtos, relacionando-se com o mundo globalizado. A característica principal do meio organizacional hoje são as mudanças que se tornam mais rápidas e imprevisíveis. Da mesma forma, cada vez mais é necessária a seleção de pessoas que atendam esses desafios. A construção de critério para a seleção. O resultado esperado do processo de seleção é escolher o melhor candidato, e um dos graves erros frequentes nos relacionamentos é o julgamento com base na primeira impressão, que algumas pessoas costumam dizer. Eu quero trazer aqui, eu vou estar compartilhando no grupo com vocês, se nós tivéssemos a nossa aula presencial, eu iria passar um vídeo que eu acredito que vocês já devem ter assistido pelo YouTube, que mostra uma moça num show de talentos e que ela está pintando um quadro. Se eu não me engano, ela está na Inglaterra, esse show de talentos. E eles vão voltando naquela pessoa, apertando no botão. E essa moça, ela mal tinha terminado a arte dela, que o senhor lá interpretou como se fosse, bom, uma bobeira que essa moça está fazendo. E apertou clicando, como se fosse negativando aquela moça. E no final, gente, quando ela terminou essa arte, o que aconteceu? Ela virou de cabeça para baixo e era a foto daquele senhor que a havia reprovado. Eu trouxe esse exemplo aqui porque muitas vezes, quando nós vamos selecionar uma pessoa, a gente tem o hábito de olhar pela primeira impressão. Às vezes até pelo jeito como ela está vestida. Eu sei que isso faz parte do processo de seleção. Às vezes, ou porque ela tem alguma dificuldade que você aparentemente observa daquela pessoa. Então, às vezes, você julga aquela pessoa pela primeira impressão, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente na parte da seleção. Então, aqui fala assim, quantas vezes, quem já trabalhou com seleção, não sei se na nossa turma tem alguém que trabalha com recrutamento de seleção, ou na parte de RH, que tem aquela frase assim, minha intuição diz que o fulano é bom candidato, promete fazer sucesso na empresa. Então, a gente, às vezes, tem que ter cuidado, porque, às vezes, nem sempre aquela pessoa que, aparentemente, te mostra um currículo, e sabe falar bem, sabe contar, às vezes não é aquela pessoa realmente pro cargo. Alguém quer falar alguma coisa? O Wesley quer falar alguma coisa? Compartilhar com a gente? Se meu áudio está funcionando para vocês. Está funcionando sim, certo? Quem quiser estar compartilhando, em algum momento que passou por uma situação como essa, né? Ouviu, ou soube de alguma história, pode estar compartilhando. Passei muito. Quem está falando é o Wesley, né? Isso.
Pô, Wesley, fala pra gente aí a sua experiência. Liga a sua câmera, não esqueça. Não, eu tô com um probleminha da imagem na minha webcam, no meu notebook. Eu não tô conseguindo colocar. Não, mas não tem problema. Sim, Mas você pode compartilhar, viu? Bom, eu já vi muitos casos assim e às vezes a gente paga pela língua, né? Nem todo colaborador é um bom colaborador. Em várias seleções que eu vi na minha empresa e durante esse ano, que tipo, no momento da entrevista eram bons colaboradores, mas no decorrer de fazer essas tarefas foram mostrando sua verdadeira face, entendeu? Pois é, aquela coisa, né? Às vezes nós temos o hábito, né, de vai selecionar, vai achando que não, parece ser boa, e quando realmente, né, tá na prática, não é. Então, escolher significa analisar e concluir qual dos candidatos recrutados reúne características que são coerentes com as características exigidas pelo cargo. Para tanto, é necessário construir e validar um critério para que a seleção não se transforme no julgamento ou achismo. As técnicas para avaliação de candidatos. Quando a gente vai fazer essas técnicas para avaliar, nós temos a entrevista, que ela tem como objetivo de identificar aquela pessoa que eu estou conhecendo, as provas de conhecimento ou capacidade, que tem como objetivo medir aquilo que a pessoa aprendeu ao longo da vida de maneira formal e informal. Temos os testes psicológicos, que faz a amostra do comportamento no que se refere às aptidões daquela pessoa. Temos as técnicas vivenciais, que trabalham no tratamento de grupos, que substitui o método verbal ou a execução pela ação social e a investigação do histórico. Então, falando aqui sobre essas técnicas de avaliação, hoje uma das técnicas que a gente tem é a prova de conhecimento ou capacidade. Como eu sempre falo para vocês, aquela questão realmente da seleção, que a gente tem que ter muito cuidado na questão do currículo, né? Quantas empresas, pessoas estão falando que sabe alguma coisa no seu currículo, mas na verdade não é aquilo. Então, hoje, o que as empresas estão fazendo? Elas estão realmente cobrando do colaborador a capacidade. Por exemplo, olha, se você fala que você é um Excel, então hoje, o que as empresas estão fazendo? Elas estão fazendo testes. Porque antigamente, como é que se fazia? Você fazia o seu currículo, falava que sabia Excel. Hoje, a empresa, geralmente a pessoa que estava te recrutando, fazendo a seleção, ela não te avaliava por isso. Só que hoje, o que acontece? A empresa ela não quer mais perder tempo. Então, ela está avaliando realmente o colaborador, se ele sabe fazer aquilo ali que ele está prometendo. Como exemplo aqui, trazendo para vocês, aqui para a nossa aula, eu vou dar um exemplo, até meu, isso, gente, é antigo, olha, isso foi em 2001, olha a data. Eu lembro, foi 2001, cheguei aqui 2004, 2004. Eu fui fazer uma seleção, eu passei na seleção para ser, na época, trainee de uma grande loja aqui de varejo, que era a loja Esplanada. Acho que muitos devem lembrar da Esplanada. E eu lembro que, na época, para ser trainee, como é que funciona o ser trainee? O trainee, você tem que ser recém-formado, né? E eu lembro que, na época, estava terminando a faculdade, eu tinha que fazer provas de conhecimentos de compras, de custos, né, básicos de contabilidade, como administradora, tinha que ter elaborado um plano de marketing, era essa avaliação para trainee. Aí, o que eu quero chegar para vocês? Essa questão das provas do conhecimento. Antes, realmente, deles fechar a matéria e falar assim, olha, você está aprovada. Eu lembro que, na época, eram para ser 15 trainees, mas tinham 80 candidatos. Eu fui selecionada. Eu lembro que eu trabalhei, inclusive, numa loja pertinho da Uniaselv, na Desembargador de Albuquerque, e no Montese, se eu não me engano, também. Então, o que acontece? O que era essa seleção? Eu quero dar um exemplo para vocês de seleção, de provas e conhecimentos. Para eu atingir aquele cargo de gerência, que era o trainee, eu tinha que primeiro saber, eu tinha que provar para a empresa que eu sabia fazer um plano de negócios, um plano de marketing, para aquele setor. Eu lembro que o setor era o de calçados. Eu tinha que elaborar uma estratégia para poder vender mais. E tudo isso antes de, no caso, eles falarem assim, olha, vou assinar a tua carteira, mas tudo isso eu tinha que mostrar
antes, para ver se ela aprovava. Então, eu quero estar mostrando para vocês que isso, em 2004, já tinha que as provas de conhecimento. Do mesmo jeito, quando eu fui trabalhar no banco, eu lembro que eu me sentei, eu lembro que eles me colocaram numa cadeirinha para fazer, olha, você vai ter que fazer essa prova. Eu lembro que eles me deixaram numa sala, não tinha esse negócio de explicar. Bom, se você fala que está se formando na época de administração e sabe, então você tem que saber. Então, eu me lembro que tinha as perguntas de matemática, tinha a prova de português e tinha umas provas sobre questão de banco. Então, o que eu quero mostrar para vocês que isso, em grandes empresas, não sei se alguém aqui já passou na empresa que estava trabalhando, né? Hoje está trabalhando, passou por provas, mas o que eu quero mostrar aqui hoje, que a tendência no futuro vai ser essa realmente, provas de conhecimento, porque hoje as empresas não querem perder mais tempo, querem realmente contratar alguém que já esteja apto, que esteja verdadeiro, que ela esteja no currículo. Do mesmo jeito, os testes psicológicos, quando a gente vai para o teste psicológico, realmente para fazer a amostra do comportamento, para ver se o teu comportamento ele combina com a cultura da empresa. E isso vai ser legal, que isso que a gente está conversando aqui, nós iremos falar na nossa próxima aula, certo? Que vai ser bem bacana também. E tem as técnicas vivenciais, que é o que nós já passamos, muitos de nós. Quer fazer o quê? Aquela coisa vai observar a gente que trabalha com a equipe, né, com os concorrentes, se você sabe trabalhar em equipe, como é o comportamento daquele colaborador, tem uma forma também de estar recrutando essa pessoa, para saber se realmente ela tem um espírito de equipe. E a investigação do histórico, que hoje muitas empresas ela faz para saber da questão criminal, né, ou então até mesmo de estar ligando para outras empresas, né. E aqui eu trouxe um material extra para vocês, que são 11 perguntas que se usam para saber em relação a vagas de emprego, certo? Eu vou ler aqui para vocês. Estou aproveitando aqui já respondendo para o aluno que está tendo dificuldade, né, no WhatsApp. É o seguinte, aqui são perguntas que quando a gente vai fazer a seleção, eles perguntam, né? Quem não já passou por isso, né? Fale-me sobre você. A dica, quando você vai para uma entrevista de emprego e te pergunta, fale sobre você, a dica é ser sucinto. Que é o quê? Ser mais objetivo possível, controlar a ansiedade. E o que nós devemos fazer, que existe um grande erro, nós temos que focar sobre realmente o nosso lado profissional. E eu costumo falar que, antes de tudo, você observar o perfil da empresa que está te selecionando, observar a tua vaga para você focar, quando você for falar sobre você, falar sobre esses projetos, né? Sobre realmente o que tem a ver com as suas vagas, com a vaga que ele está selecionando. Outra coisa, conte-me um pouco sobre o seu histórico profissional. Na verdade, aí que o recrutador ele quer saber mais sobre as experiências voltadas no seu currículo. E eu falo para vocês, realmente, quando a gente vai fazer uma seleção, eu geralmente, eu costumo perguntar realmente assim, olhando para o currículo da pessoa. E quantas vezes você não fez uma seleção, o recrutador está lá olhando o teu currículo e ele está esperando que você fale o que está escrito para ele poder acompanhar. Por que você saiu do seu último emprego? Jamais fale mal da sua antiga empresa ou até mesmo dos seus chefes. Citar nome, pelo amor de Deus, isso aí jamais. E se caso o motivo da saída for a demissão, não omita, diga a verdade, olha, eu fui demitido e pronto, certo? Geralmente é um pouco difícil de perguntar o motivo, mas quando você fala geralmente com objetivo, porque o que acontece, gente? Hoje as pessoas não conseguem entender que o mundo, ele é redondinho, a gente se encontra. Então, não adianta você, por exemplo, às vezes falar, por exemplo, não está contente. É que meu chefe, ele fazia coisas erradas e tal. O que acontece? O mundo dá muitas voltas. Às vezes, uma pessoa é conhecida da outra. Quem sabe, de repente, numa outra empresa que você for trabalhar, não é esse mesmo chefe. Então, nós precisamos ter muito cuidado, sabe? E eu costumo falar assim, que nós precisamos nos comportar profissionalmente, porque nem tudo vai ser mar de rosas, mas o profissional, o que acontece? Ele vai ver coisas erradas, mas ele vai guardar para si e vai tomar aquilo como aprendizado para não cometer esses erros também, certo?
Outra pergunta. Quais eram as suas principais ocupações? Não enrole. Fale resumidamente, olha, eu trabalhava com isso, trabalhava com planilhas, trabalhava com atendimento ao público, voltado à questão das vendas e tal. Ser o mais objetivo possível, tá? Outra coisa aqui, que é a clássica, né? Quem não já viu essa daqui é a clássica. Quais são seus principais pontos positivos e negativos? Esse é o clássico. Diga o que realmente for relevante para a posição que você disputa. Se é a comunicação, o relacionamento, o trabalho em equipe. Quanto aos defeitos, assuma. Assuma-os enfatizando as ações que está tomando para melhorá-los. Certo? Eu costumo falar, é muito engraçado que eu não vejo essa parte aqui. Seja bem-vindo, viu, Diego? O Diego viu, que é o nosso aluno do livro Audaz, né, que a gente havia comentado nas outras aulas, né? Seja bem-vindo, Diego. Depois pode, ao você entrar, pode abrir sua câmera também no celular, só um áudio, que eu peço que não, tá certo? Para que depois a gente possa, quem quiser complementar, pode estar abrindo o áudio. Então, esse negócio do pontos positivos e negativos, quem nunca falou assim, né? Ah, gente, o meu ponto negativo é porque eu sou muito organizada, né? A gente tem esse hábito, né, de falar, gostar de botar isso aqui pensando na vaga, né? Mas você pode, uma dica, viu, para quem está aqui, a gente está colocando alguns pontinhos extras, falar assim, olha, um dos meus pontos negativos é que eu percebo que eu tenho que procurar melhorar essa questão da oratória, mas para isso eu já tenho procurado essa questão de ler livros, aí eu dar a dica do ler livros. Sempre que for falar essa questão do ler livros, povo, já vá com um livro com o autor na mente, porque hoje o recrutador está perguntando, qual foi o último livro que você leu? Tá certo? Então, realmente, quando for usar esse argumento, lembrar sempre disso. Como você se sente trabalhando sob pressão e com prazos limitados? O ideal é que você dê exemplo de casos que foram vivenciados por você na empresa que você trabalhou, procurar demonstrar que você sabe trabalhar com pressão, e isso vai dar segurança ao recrutador, sabendo que você está apto, né, para aquele cargo que ele está oferecendo, tá? Quais são os seus planos para os próximos anos? Deixe claro quais são os seus anseios na sua vida profissional. Seja sincero e demonstre firmeza sobre suas metas de curto e médio prazo. Tá? Principalmente nós, que somos da área de gestão, realmente o recrutador ele observa muito a nossa postura, como nós falamos, sabe? Se realmente nós estamos acompanhando a nova era, que realmente está acompanhando. Como eu falei para vocês, hoje nós não temos desculpas. Tem aí vídeos no YouTube explicando como que a gente deve falar, né? Até nisso, principalmente se for em cargos de liderança. Outra perguntinha. Quais experiências profissionais mais te deram satisfação? Tente mencionar as mais recentes e que sejam mais adequadas aos objetivos do seu trabalho. Quer dizer o quê? O que está no teu currículo, o que está a vaga, aliás, não no seu currículo, na vaga que está sendo oferecida, tá? O que fez você querer trabalhar aqui? Para responder essa questão, vale a pena estudar bem o que é a empresa. Então, a maioria dos contratantes, ela vai avaliar para saber se você realmente observou a empresa dela, se você estudou, e principalmente os objetivos da empresa, e se você está sabendo realmente o que aquele cargo está pedindo. Qual é a sua pretensão salarial? Se você não tem ideia de quanto a empresa está disposta a pagar, então é melhor evitar responder a pergunta. O ideal que você faça? Se o entrevistador insistir nisso aí, você pega e diga o valor do seu último salário, quanto que você ganhava, tá? E por que devemos contratá-lo? Destaque que as suas medidas de capacidades correspondem à necessidade daquela organização, que você conhece, por exemplo, de acordo com aquelas atribuições que ele está colocando ali, o que você vai fazer do cargo, que você está apto, que você tem experiência em fazer aquilo ali, tá certo? E o principal, exponha como você pode colaborar com aquela empresa. É aí, Diego, que eu vou lembrar do seu livro que você nos indicou, o Audaz. Nesse livro, Maurício Benevenuti, ele fala muito que essa questão, por exemplo, que o novo profissional do futuro, ele vai ter que mostrar para a empresa no que ele pode ser útil, no que ele vai mudar naquela empresa, sabe? O que aquela empresa vai ganhar contratando ele, no que ele pode
fazer para mudar, né? Então, é muito interessante. Tá? E aqui, nós vimos para o tópico 3. Lembrando que essa unidade 2, como vocês observaram, é uma unidade mais longa. É que a gente vai falar os tópicos mais importantes, assim. Mas eu peço a todos vocês, essa aula vai estar disponível, esse slide, eu vou explicar para vocês o passo a passo de como vocês terão acesso, mas não esqueçam, vocês devem estudar pelo livro e pelo a trilha de aprendizagem. Lembrando que a sua prova ela é pesquisada, né? Adaptação e desenvolvimento das pessoas. Aqui vem a parte que fala na questão da integração, recepcionar os novos colaboradores da organização e integrá-los aos novos colegas, sistemas, objetivos da função e os resultados que são esperados, e formas que serão utilizadas para avaliar o seu desempenho. É função importantíssima para que haja uma boa convivência entre os membros e participantes das vidas das organizações. O que esse slide ele quer dizer? Ele quer dizer que é muito importante, quando eu faço o recrutamento da seleção, e eu contrato esse colaborador, que eu faça uma recepção para ele, que eu explique para ele como que vai ser o cargo dele, o que ele vai fazer, certo? O que a empresa espere que ele desempenhe, tudo isso. Então, aqui, os métodos de integração e socialização organizacional. Aqui vem o processo de recrutamento e seleção. Nesse processo de recrutamento, vai ser, nessa parte de integração, vai mostrar o respeito à cultura, vai mostrar para esse novo colaborador o perfil das chefias, o profissionalismo que se deve ter nas relações dentro da empresa, o conteúdo do cargo dele. É importante que se tenha todas as informações técnicas e administrativas que podem interferir no desempenho das tarefas normais. E aqui vem um momento de reflexão que fala um pouco sobre a escolha do tutor. E eu vou dar um exemplo para vocês, que orienta que durante o período inicial da organização, tem uma pessoa que ela vai te explicar. Geralmente, essa pessoa que é o tutor é um colaborador mais antigo da empresa, que ele vai explicar para um novo colaborador um exemplo. A Andrea foi contratada para trabalhar na minha empresa e eu vou estar explicando para a Andrea: olha, Andrea, eu me chamo Cristiane, ela aqui na empresa há mais de 10 anos, e eu fui encarregada de estar te mostrando a empresa, de estar te mostrando os setores, de estar te mostrando aqui as chefias, a missão da empresa, a cultura, como que a empresa espera que você desempenhe esse seu trabalho. Então, ele vai apresentar essa pessoa para a equipe de trabalho dela, o local onde ela vai trabalhar. Então, isso aqui é a escolha do tutor. Geralmente, quem trabalha em grandes multinacionais, ela tem esse hábito de estar fazendo isso. Inclusive, um aluno, ele trouxe uma experiência, um aluno de segunda-feira, e quem quiser também está expondo as suas experiências, de uma empresa que ele trabalha aqui, uma empresa muito grande, que trabalha com biscoitos aqui, em Fortaleza, acho que a maioria sabe qual é. E essa empresa, ela tem todo um processo realmente de integração. Esse aluno, essa pessoa, ele passou, no caso, uma semana. Assim que ele entrou na empresa, ele recebeu um manual mostrando tudo de como que era a cultura da empresa, mostrando um mapeamento de onde eram os setores da empresa, mostrando qual era o cargo dele, o que ele iria fazer, o que esperava. Mostrou também essa questão, quem eram os chefes a que ele deveria se reportar, as dúvidas. Mostrou onde era o RH, aonde ele deveria pegar o vale transporte, onde seria o refeitório, tudo isso. Então, isso aqui faz parte também dos métodos de integração e socialização organizacional. Uma outra empresa que eu conheci, e ela era até... fazia parte do governo, olha que interessante. A pessoa ela foi recrutada, ela passou, era até uma seleção, né, um concurso, e nesse dia da seleção, ela poderia levar um membro da família. Esse membro, ele estaria lá presente para acompanhar, junto com esse novo colaborador que foi escolhido, toda a cultura da empresa, ia mostrar todos os planos e benefícios da empresa. Eu lembro, nesse caso, a empresa até
brindou o fato daquele colaborador estar lá, porque ele conseguiu, através de uma vaga do concurso, brindou lá com champanhe junto com o familiar. E nesse dia em que ele foi na frente, mostrou o tutor dele, a pessoa que iria acompanhar ele por todos os setores da empresa, mostrar a cultura da empresa, e além disso, também iria mostrar para ele o papel dele, aonde ele iria se sentar e como ele deveria se portar na empresa. Então, isso aqui faz parte do método de integração. E também o que é muito comum hoje é o quê? Você é recrutado, geralmente o RH ele te leva para um auditório, te explica sobre a empresa, mostra os setores e traz um colaborador que seja do teu setor para te mostrar qual é o serviço. Então, agora eu queria escutar um pouquinho de vocês. Alguém já passou, pode estar compartilhando conosco algum momento desses aqui de integração, ou da sua empresa que você trabalhou, ou de algum colega, ou familiar. Alguém quer colaborar conosco, quer compartilhar? Os microfones estão abertos. Quem quiser falar é só desativar o áudio e pode estar falando com a gente. Alguém? Sim ou não? Não fiquem tímidos, por favor, viu, gente? Falem, tá certo? Então, vamos lá. Então, no processo de integração, aí vem a adaptação do novo colaborador. Ela é executada de maneira mais formal, em que se inicia com um treinamento inicial, destinado aos novos contratados da organização, aquilo que eu estava falando, para familiarizá-los com a linguagem usual da organização, com o uso, com os costumes internos, né, com a cultura organizacional, com a estrutura da organização, os departamentos existentes, os principais produtos e serviços e missão da organização. Então, esse é o momento de adaptação do colaborador, que é de ele conhecer a missão e a visão da empresa. Então, quando eu vou fazer o processo de integração, vamos supor aqui para alguém que faça RH e vai ser o gestor de RH, se a empresa te pede assim, olha, Érica, eu quero que você faça para mim, até mesmo como gestão de processos gerenciais. Érica, você foi contratada para trabalhar aqui no setor de gestão de pessoas, eu quero que você faça para mim um programa de integração de novos colaboradores. A minha empresa não tem, eu gostaria que você fizesse. Então, o que a Érica vai fazer? Como aluna de processos gerenciais, e aprendeu. Ela sabe que no processo de integração eu preciso preparar um treinamento inicial para meus colaboradores e que nesse treinamento, nessa apresentação também que eu vou estar fazendo para esses colaboradores, eu preciso colocar alguns assuntos importantes. Entre eles, o quê? A missão e os objetivos globais da organização. Qual é a missão da minha empresa e quais são os objetivos que ela quer alcançar no ambiente externo, que a gente chama os objetivos globais. As políticas e as diretrizes da organização, que seriam as normas, a estrutura da organização, o organograma, como estaria organizado, os produtos e serviços dessa organização, as regras e procedimentos internos, o procedimento de segurança do trabalho, o arranjo físico e as instalações que o novo membro irá utilizar. Tudo isso eu posso estar fazendo através de um manual físico, como também em apresentação de vídeos, tutoriais ou apresentação no PowerPoint, para estar apresentando para esse meu novo colaborador. Quais são os benefícios desse programa de integração que eu tenho que fazer? Eu tenho que explicar qual o horário de trabalho, de descanso e de refeições, dias de pagamentos e adiantamentos salariais, programa de benefícios sociais e oferecidos pela organização. Tudo isso aqui, esses detalhes como programas de benefícios sociais da organização, nós iremos falar na nossa próxima unidade. Relacionamento, a apresentação aos superiores e aos colegas de trabalho. O que quer dizer isso aqui? Geralmente, quando você vai fazer um programa de integração como esse, nós chamamos os chefes imediatos daquele setor para estar mostrando para aquele novo colaborador, né, que está entrando na empresa. E os deveres do participante, que é o quê? As responsabilidades básicas confiadas a esse novo colaborador, a visão geral do cargo dele, tarefas, objetivos do cargo e métodos e resultados alcançados. Gente, é tão interessante quando você vai fazer um programa de integração, e o que eu quero dizer para vocês é que hoje as empresas, eu vou começar assim, o microempreendedor,
quando ele vai no Sebrae e ele decide abrir a empresa, ele já está sendo treinado, principalmente a mentalidade dele, para cada vez mais se profissionalizar. Então, hoje, isso aqui que a gente está vendo, às vezes a gente pode pensar assim, não, isso acontece só em empresa grande. Realmente, acontece em grandes empresas que já tem tudo organizado, mas é muito bacana quando você entra numa empresa de pequeno porte, médio porte, que está disposta a deixar se implantar num programa de integração, fica muito bacana e muito organizado. E isso faz uma diferença muito grande quando se entra um novo colaborador, porque ele entra naquela coisa assim, poxa, essa empresa, ela realmente está levando a sério o negócio, e ela quer fazer tudo organizado, quer trabalhar com transparência. Então, é muito legal implantar esse tipo de programa de integração, que nada mais é do que você está apresentando de forma transparente aquilo que toda pessoa, quando entra na empresa, ela deseja, que é o quê? Como que a empresa espera que eu trabalhe, qual é a missão dessa empresa, no que ela trabalha, quais são os setores, que é aquela coisa, é o básico, é o que a gente espera, mas que muitas empresas, elas precisam realmente o quê? Se profissionalizarem para implantar esse programa de integração. No tópico 4, ele vai trabalhar sobre a questão do treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, aqui já vem a parte do desenvolvimento de conceitos, a transmissão de informações. Por que é importante essa questão do treinamento e desenvolvimento? É a gente aumentar o conhecimento das pessoas, desenvolver habilidades. Quando a empresa ela trabalha com T&D, ela quer o quê? Ela quer melhorar as habilidades, as destrezas dessa pessoa, o desenvolvimento das atitudes, que é desenvolver, modificar os comportamentos, todos esses detalhes aqui nós iremos olhar no nosso próximo conteúdo, que vai estar falando sobre a questão da importância de estar desenvolvendo as atitudes, que é onde hoje muitas empresas, elas trabalham com a questão do coach também, sabe? De estar trazendo um coach para estar movimentando, fazendo com que o colaborador se sinta mais motivado, mas tudo isso a gente vai falar na próxima aula. E outra coisa também, é que no programa de integração e socialização é de suma importância analisarmos algumas coisas, como os aspectos relacionados ao histórico da empresa. Se eu vou fazer um programa de integração, eu tenho que conhecer o quê? O histórico da empresa, como que é o comportamento também de quem criou a empresa, tudo isso daí. Os benefícios, as normas, os procedimentos, seus objetivos de qualidade total, o que ele almeja para que a empresa realmente ela tenha ela venha ter excelência em todos os seus serviços e produtos oferecidos, a segurança do trabalho e do patrimônio da empresa. E aqui vem a estrutura do programa. Quando eu vou fazer um manual básico, conceitual da empresa, eu preciso ter o quê? Informações teóricas e práticas que serão trabalhadas no programa. Eu preciso criar um manual do instrutor, que é como as informações de como o instrutor ele também vai conduzir esse programa, que a pessoa vai dar o treinamento, testes de aprendizagem, que é a avaliação de reação para medir o resultado desse treinamento. Então, aqui está mostrando como deve ser uma estrutura de programas de treinamento. Agora, pessoal, estou achando vocês assim um pouquinho caladinhos, só me escutando. Eu queria ouvir de vocês, queria ouvir da Érica, que também trabalha numa grande multinacional, da Catiane também, de como que a empresa de vocês, quando recrutaram vocês, como é que ela trabalha essa questão do treinamento, como é que foi a seleção de vocês quando vocês entraram, se vocês tiveram um processo de integração como esse, eu queria escutar de vocês, tá? Antes de eu passar para o próximo slide. Quem vai falar com a gente aí? Érica, Catiane, quem vai falar? Wesley, quem pode estar falando para mim? Vamos, pessoal, não vamos ser tímidos, não. Vamos lá, é bacana a gente compartilhar. Ninguém? Vamos lá, né? Eu trouxe tantos exemplos para vocês, né? Eu trouxe exemplos de como geralmente algumas empresas, elas grandes aqui fazem, né? E
para ver se alguém se anima a falar, eu vou dar outro exemplo. Eu lembro de uma outra empresa que eu trabalhei, que era muito bacana, que ela fazia assim, essa questão do treinamento, essa parte do treinamento, voltando aqui, depois de todo o recrutamento e seleção, quando a gente fazia um treinamento, eles davam um questionário para a gente estar avaliando se a gente realmente gostou do treinamento, se foi bom para assimilar. Hoje, a grande maioria das empresas elas estão trabalhando com o EAD, né? Então, através do EAD, do teu curso online, que ela tem como avaliar, né? Como é que foi, dar o feedback. Bom, como ninguém tá querendo falar, eu vou continuar, então, nossos slides, tá? E aqui vem alguns módulos que vai estar sugerindo que os profissionais de cada área abrangida pelos módulos serão responsáveis pelas informações que farão parte dos manuais. E os módulos que são sugeridos, nesses módulos de treinamento, vem aqui o módulo institucional, o módulo administrativo, que vai estar falando sobre benefícios, aqui na questão sobre integração, né? Normas e procedimentos, o módulo de segurança do trabalho e patrimonial, o CIPA. Alguém aqui sabe falar o que é o CIPA de uma empresa? Hein, pessoal? Hein, Wesley, você que falou, me ajude aí. Alguém sabe dizer o que é CIPA? Hein, pessoal? Pois é, o CIPA, ele é uma parte da empresa que ela é uma comissão, na verdade, uma comissão que é escolhida, geralmente, por outros. Opa, alguém quer falar? Na empresa, uma coisa assim, né? Como, Érica? Acho que é para prevenir acidentes na empresa. Isso. Geralmente, eles escolhem a votação, exemplo, vamos supor, no teu setor, Érica. A Érica está aqui com o pessoal, geralmente é os colegas que escolhem, porque você sabia que a questão do CIPA, que faz parte de uma comissão interna de prevenção de acidentes, né, que é um grupo é uma seleção de alguns colaboradores que tem treinamento para que eles saibam a medida de ajudar caso haja acidentes na empresa, geralmente o treinamento, para prevenir, né? Geralmente o treinamento é dado por bombeiros, e esse colaborador, ele tem até uma estabilidade, sabe? Ele tem uma estabilidade dentro da empresa, mas para isso ele tem que participar de reuniões, ele tem que participar também dos regimentos internos, mas faz parte. Então, isso aqui é um exemplo. Tem que se explicar numa empresa como é que é o módulo de segurança patrimonial. Outra coisa, módulo de programa de qualidade total, que fala a questão da qualidade em relação aos serviços também. Tem que existir uma sensibilização entre os colaboradores. E isso serve também para serviços, para explicar a importância de se dar um bom serviço. E isso aqui, a empresa ela tem que fazer realmente todo um programa explicando o que ela espera que esse colaborador faça, e módulos de noções básicas do processo produtivo. Érica, já que você falou um pouco com a gente, eu queria que você me dissesse, por exemplo, quando você, não precisa nem falar o nome da empresa, quando você foi selecionado na sua empresa que você trabalha, que é uma multinacional aqui, grande, né? Eu queria saber como é que foi, se foi apresentado para vocês um programa de integração. Conte para nós aí como é que foi lá. Foi apresentado, é que hoje eu não estou muito legal para falar. Foi apresentado, sim. É feito não é feito pela empresa mesmo, né? É feito por uma terceira, né? Uma empresa, uma consultoria. Mas foi apresentado, sim, a empresa lá é muito organizada. Inclusive, em relação à CIPA lá, é uma votação, tem eleições. Sim. Né? Tem a estabilidade de 2 anos também, para quem ganha. Bom, né? Tem um treinamento também. É informado tudo que você vai fazer direitinho. Ô, Érica, obrigada, viu? E melhoras, tá? Tudo passa, certo? Hoje, eu costumo falar, hoje a gente pode estar triste por algum motivo, não sei o seu motivo, mas acredite, amanhã é um novo dia, sabe? Hoje, às vezes, eu costumo falar que a gente está vivendo um momento que nós estamos passando por certas provações para nos tornarmos mais fortes, tá? E a Catiane, e você, eu quero que você fale para nós aí, Catiane,
E na sua empresa? Hein, Catiane, não se sinta envergonhada. Vamos treinar, né? Vamos treinar isso aqui. Tudo bom, turma? Bom, assim, eu também eu fiz o meu pelos gestores da empresa mesmo, tive uma entrevista normal, me apresentaram toda a empresa, a forma que eles trabalhavam, não fiz prova, né? Não teve prova, mas eles quiseram mais saber do que eu sabia, que eu poderia oferecer para a empresa, mas não teve prova conhecimentos gerais, não. Mas, assim, a empresa me ensinaram o que eu fazer. Pronto. Já falei muito, professora. Parabéns, gente. Isso aí a gente vai perdendo, ó. É legal, ó. Eu vou estar gravando, você sabe, estou gravando a aula. É legal. Isso aqui é só pra gente o link, eu não passo para fora, não. E vocês vão poder se ver também. É bacana isso daí, tá? Ó, e no sistema de remuneração tradicional, quais são os objetivos? Aqui já vem o tópico 6 falando sobre o sistema de remuneração. Os objetivos gerais na remuneração. Equidade. Quando a gente fala equidade, é a questão da justiça salarial, o equilíbrio, a remuneração tradicional que nós ganhamos, certo? Então, qual é o objetivo dela? É a equidade, quer dizer que é a justiça salarial, é o equilíbrio salarial interno e externo, atrair e fixar pessoal qualificado e competente, criar oportunidades de progresso profissional, uso racional de verbas salariais, contribuir para o aprimoramento das relações trabalhistas, favorecer o clima organizacional, contribuir para o cumprimento dos demais subsistemas de recursos humanos. Então, isso aqui são os objetivos. Eu estava conversando ontem na aula, mas isso aqui é até voltado mais para a próxima unidade. A aula estava explicando da empresa que ele trabalha, que é uma multinacional voltada para a editora de livros, e eles têm a preocupação de dar a questão de muito treinamento para os alunos, para os seus colaboradores, porque a ideia deles é treinar esse pessoal e trabalhar com políticas de remuneração para que esse colaborador ele não queira sair da empresa, tá entendendo? Ele quer treinar o máximo, por exemplo, para você ficar fera realmente naquela função e para que ele possa o quê? Como você está muito bom e apto, ele permanecer, que você fique na empresa, tá entendendo? Então é muito legal, depois eu vou falar para vocês desse outro exemplo, tá? Professora, Oi. uma dúvida fora da aula. Em relação à avaliação de hoje, a gente só vai poder fazer hoje ou fica um período de tempo lá no AVA? Não, vocês vão ter 15 dias para fazer a avaliação referente à unidade 1. Então, eu até falo, façam com calma, dê um print da prova, ou então, imprimam primeiro, vejam, né? Depois eu explico para vocês como que um jeitinho facinho de vocês fazerem para salvar e imprimir, para vocês fazerem com calma, para terem bons resultados, entendeu? Porque lá no sistema tem um tempo para fazer a prova. Isso, se eu não me engano, são 15 dias que vocês terão, certo? Não, eu sei, mas não, eu tô falando em relação a hora ou minutos, quando a gente abre a prova ou não. Não. A gente pode abrir qualquer hora durante esses 15 dias. Isso, depois que eu terminar aqui, eu vou explicar bem direitinho para vocês, tá bom? Quando eu terminar a apresentação, tá certo? Ok, então, obrigado. nada, para a empresa, por que implantar um sistema de remuneração? Para a empresa saber se ela está pagando salários muito baixos do que deveria, correndo o risco de perder bons profissionais, saber se está pagando salários muito acima do que deveria, definir o valor do salário a pagar quando vai admitir um funcionário, decidir se deve ou não conceder o reajuste salarial, e principalmente motivar e estimular os colaboradores. Gente, é tão interessante quando uma empresa ela implanta um sistema de remuneração, porque que acontece? Geralmente, como é que funciona? Eu vou falar da minha prática. Geralmente, quando a empresa tem um setor de gestão de recursos humanos, que hoje, como eu falei para vocês, ele é um setor estratégico. Não é à toa que existe hoje o curso focado só para gestão de recursos humanos. Então, essa pessoa, o que ela faz? Ela costuma geralmente fazer um relatório, esse relatório geralmente é feito semestralmente, quando uma empresa ela tem
essa questão de treinamento e desenvolvimento, né, cursos, capacitação. Então, ela vai fazendo uma entrevista com os colaboradores para saber, primeiro ela sabe quanto que cada um ganha, e para saber como que eles estão sentindo em relação àquela remuneração, e ela também faz uma pesquisa em relação aos mesmos cargos, de quanto aquela pessoa, de quanto que ganha a pessoa que tem aquela mesma função. Então, com base nisso, a gestão de recursos humanos, ela se senta junto com a auto-administração, e de acordo com o desempenho daquele colaborador, nos treinamentos que ele houve e a capacitação, ela tem como aumentar esse salário, entendeu? Então, tudo isso aí realmente é tudo junto, né? É toda uma organização que é feito, tá? As etapas do sistema de uma remuneração tradicional. Aí vem o diagnóstico preliminar, o planejamento e divulgação do projeto de remuneração, a análise e descrição do cargo, os conceitos básicos, que são a descrição do cargo, a redação, a entrevista, a avaliação. Essa parte aqui, dessa unidade 2, ela está mostrando como que você deve estar mostrando para a auto-administração e está mostrando como que se deve fazer. Como um exemplo, a auto-administração pede, eu quero que você faça para mim um sistema de remuneração tradicional, para que eu possa estar trabalhando. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um diagnóstico preliminar, mostrando quantos funcionários tem a empresa, quais são as funções de cada um, o projeto de remuneração. Como é que eu faço esse projeto de remuneração? Antes, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, ver quanto que ganha na mesma função outros colaboradores, entendeu? Isso aqui eu estou mostrando para vocês como que trabalha um gestor de recursos humanos, e o tutorio também está te mostrando, ele operacionalmente e estrategicamente junto com a alta administração. A remuneração estratégica, ela foi introduzida nas organizações no sentido de valorizar competências, habilidades e resultados alcançados pelas pessoas, remunerando-as pelo seu potencial de realização e resultados que venham a obter na consecução dos objetivos traçados pela empresa. Então, num país como o nosso, onde a economia é instável e pouco se sabe sobre o dia de amanhã, a melhor opção para as empresas, segundo os especialistas, é adotar um programa de remuneração variável. E essa remuneração variável é possível saber o que se deve pagar efetivamente para um funcionário. E a tendência agora é a remuneração variável, que eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho mais na frente. Empresas inteligentes e de sucessos, elas têm investido cada vez mais nesse tipo de remuneração. E aqui vai falar um pouquinho sobre a questão dos consultores de renome nacional, que eles atestam que existem dois tipos de empresários. Aqueles que irão esperar Opa, voltou. Voltou. Então, gente, aqui nesse slide, ele quer dizer o seguinte, tem algumas empresas, eu vou dar um exemplo para vocês, e talvez a empresa da Érica, quem trabalha em multinacional tenha isso, que existe aquele programa que a gente chama de PPR, PLR, participação dos lucros e resultados, algumas empresas têm. Então, aqui nesse slide que ele quer dizer que algumas empresas, elas já trabalham com essa visão estratégica, certo? Que é um conjunto de diferentes maneiras para remunerar os funcionários, representando um elo entre eles, os indivíduos e a nova realidade nas organizações. Essa remuneração, ela deve considerar todo o contexto da organização para estar inserida, tendo em conta suas características e planejamentos atuais e de futuro. Os empregados, quando se tem esse tipo de remuneração, eles se sentem mais valorizados, certo? E contribuem muito para o sucesso da empresa. E nessa remuneração, quando eu quero implantar ela, o que eu tenho que fazer?
geralmente, quando essa remuneração ela vai ser implantada, ela é pela alta administração, que chama, no organograma, os setores estratégicos, geralmente é o setor financeiro, está junto, o setor de RH, o de marketing, o de compras, eles fazem parte dessa reunião. Então, geralmente, quando eles vão implantar esse tipo de remuneração estratégica, eles fazem o diagnóstico da empresa, qual o direcionamento que essa empresa vai tomar, a definição desse modelo de conceitual, tipo assim, mostrando qual é a porcentagem que vai ser dado para os colaboradores, a implantação do sistema, a garantia de evolução contínua. Geralmente, quando a empresa vai fazer esse tipo de remuneração, elas fazem, ela apresenta no início do ano, para que geralmente em outubro, novembro, ela venha apresentar resultados para os colaboradores para dar esse prêmio, tá? E quais são as habilidades e competências? O principal, quando eu vou fazer o sistema de remuneração estratégica, é a transparência total das regras do jogo, como que vai ser, trabalhar o espírito de equipe, trabalhar muito essa questão da visão em conjunto, estimula a criação do conhecimento do funcionário, tem a questão da flexibilidade, identifica as necessidades de desenvolvimento, gerenciamento. Pessoal, é tão bacana isso aqui que eu, trabalhando numa empresa, eu vou trazer esse exemplo para vocês, colaborar também, eu trago muito esses exemplos, porque é legal quando uma coisa a gente está vendo na teoria e outra na prática, né? Eu lembro que nessa empresa, eu lembro que eu até comentei com vocês sobre um livro que eu li, que era Nos Bastidores da Disney. Essa grande empresa, que também era uma multinacional, e nessa época, gente, só para vocês terem ideia, eu era estagiária, foi um dos meus primeiros empregos, e eu tinha acabado de começar a faculdade, pagando a faculdade. Eu lembro que, na época, eu dei uma ideia para reduzir o custo de energia e fui efetivada. Novinha, 19 anos, e eu lembro que eu fiquei 4 anos nessa empresa. E eu lembro que era uma empolgação quando eles apresentaram essa questão da participação dos lucros e resultados. Vou trazer um exemplo para vocês de tudo que a gente vai conversar agora, de como é que funciona. Eu lembro que foi apresentado, esse programa ele já tinha sido todo organizado pela alta administração e foi apresentado para todos os colaboradores num evento. Eu lembro que foi num hotel e foi chamado um consultor para estar mostrando para nós. Eu lembro que ele trouxe nessa ocasião o livro Nos Bastidores da Disney. Eu vou estar fazendo depois uma resenha desse livro. Eu criei, a minha turma passada veio me pedir, eu criei um canal no YouTube, que eu vou estar passando para vocês, depois o link. Eu queria que vocês fossem lá, se inscrevessem, porque eu vou estar fazendo resenha de livros, vou estar colocando também os nossos eventos que a gente costuma fazer na faculdade, em sala de aula, tá certo? Vou tentar disponibilizar também as nossas aulas, vou estar passando também um link do Microsoft Teams, tá bom? Vai ser uma outra forma da gente também estar trocando experiências. Mas, voltando aqui, então foi apresentado esse livro para a gente que mostrava muito como a Disney trabalhava. Então, essa empresa estava querendo que a gente adquirisse esse mesmo espírito, que é aquela coisa que eu vou estar conversando na próxima aula com vocês também, sobre essa questão desse exemplo da Disney, que vai entrar também a questão da missão, que era mostrarmos para nós a importância de ter uma equipe juntas, engajada, para conhecer o negócio, e que quando a equipe está engajada, ela está motivada, tem como a empresa alcançar sucesso em todos os setores. E como a empresa ela implanta uma remuneração variável como essa, qual que é a ideia dela? É que todos os setores façam a sua diferença. Entendeu? Um exemplo, se eu trabalho no setor de estoque, eu vou procurar manter o meu estoque o máximo possível organizado, procurar passar para o setor de compras, o que falta comprar. O setor de compras ele vai tentar comprar o produto de uma maneira mais em conta. E isso serve também na parte comercial, eu tentar procurar vender o máximo possível desse meu serviço, do meu produto. Se eu sou do setor de atendimento, procurar atender meu cliente o mais profissional possível. Quem trabalha com atendimento telefônico sabe, não deixar o telefone tocar mais de 2 vezes no toque. Então, tudo isso que eu quero mostrar para vocês, para poder dar certo a implantação de remuneração variável como essa, eu tenho que treinar todos os meus setores, eu tenho que deixar a equipe toda engajada para que o quê?
tenha resultado, porque todo mundo só consegue receber essa questão da remuneração variável, que é o algo a mais, que a gente também conhece como 14º salário, quando o quê? Quando todos os setores ele obtém o sucesso. O sucesso não é apenas de um setor, mas de toda a equipe. Então, aqui, quais são alguns motivos específicos, né? Aí vem aqui, o incentivo à parceria entre colaborador e organização, o incentivo de trabalho em equipe, o incentivo de melhoria de produtividade, total isenção de cargos previdenciários e trabalhistas, vincula o desempenho e recompensas para estimular a melhoria contínua, é instrumento de partilha tanto de bons como de maus resultados, tem a questão do custo variável, é autocustável e atende à legislação. E um detalhe, ele não tem caráter permanente. Gente, o que é mais legal nesse sistema de participação dos lucros de resultados, como eu estava falando para vocês, quando você recebe, o que é legal é que eles apresentam, mostrando o que cada setor ele conseguiu aquilo ali. Para vocês terem ideia, até a questão da economia da energia, até isso foi avaliado, eu lembro nesse nosso relatório, a questão da gente estar diminuindo mais energia, quando a gente saía, por exemplo, na hora do almoço, você desligar o seu computador, aquilo ali já gerava, diminuindo o custo da empresa, fazendo com que ela tivesse mais lucro. Então, estou te trazendo aqui um exemplo real de como que funciona essa questão da participação dos lucros. Eu não sei se tem alguém que já tenha recebido da sua empresa, né? Ele pode estar compartilhando conosco. Vai ser muito legal ouvir, viu? Andréa, quer falar alguma coisa, Andréa? Não, tá tranquilo, estou só aqui ouvindo. Podem falar. Só ouvindo, né? Vocês estão me deixando hoje só sozinha. Não, pessoal, por favor, né? Participe comigo. Olha, como eu estava falando com vocês, que são mais utilizados. No geral, se analisa a questão da lucratividade, o retorno sobre o capital investido, a margem de contribuição. No comercial, é muito avaliada a questão do volume de vendas, participação de mercado, o mix de produtos que mais saiu, tudo isso, geralmente eles mostram para nós numa reunião, através do data show, para mostrar. A logística, que mostra o que é o nível de atendimento dos pedidos, a pontualidade na entrega, custo de distribuição, o lead time do atendimento, o tempo que levou o atendimento, o giro do inventário, a precisão de informações dos estoques, a produtividade, o rendimento das matérias-primas, o desenvolvimento, a integração de novos produtos, a inovação dos processos. Na finança, mostrando também a questão dos índices de clientes inadimplentes, que é onde, um exemplo, se é uma empresa financeira, que ela mostra quantos clientes ela conseguiu reter, ou conquistou novamente, o custo da matéria-prima. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Como é que funciona? São os indicadores que são usados. Então, por isso que é importante essa questão da integração de todos esses setores, de toda a empresa, para poder que haja sucesso, né, num programa de integração como esse. E quais são as vantagens de um PPLR? O reforço de uma cultura participativa, onde o trabalho de equipe ele se torna muito forte, a melhoria da coordenação do trabalho, o desenvolvimento da visão abrangente do negócio, o ênfase na melhoria da qualidade, na redução dos custos, tudo aquilo que eu falei, uma simples ação de você desligar a luz, saiu, ou então de você desligar o computador ao ir para o intervalo, então tudo isso aí vai reduzindo os um pouco mais. Então, aqueles colaboradores que eram um pouco mais resistentes a mudanças, eles acabam entrando também no clima, certo? Se vocês estiverem tímidos para falar, vocês podem escrever também no chat, que eu posso estar lendo por vocês, tá? E as vantagens do programa, ele continua aqui falando, o aumento da pressão dos funcionários por sistemas de gestão mais eficazes. Isso é uma verdade mesmo, porque quando todo mundo percebe, quando todo mundo já está nesse espírito querendo realmente
participar e ver que é possível isso, como consultor, ele mostra que é possível isso, porque tem um detalhe, viu, pessoal? Falando para vocês na prática, quando se vai apresentar isso numa instituição, numa organização, é natural que muitos colaboradores pensem assim, não, isso é impossível conseguir isso. Então, quando você entra naquele espírito realmente de, não, você percebe que vai dar certo, você consegue observar nos seus colegas aquele olhinho de que vai dar certo, é natural os colaboradores cobrando por gestão mais eficazes, eles já começam a falar que, olha, o meu computador está muito lento para fazer esse serviço, olha, para eu poder ter produtividade, eu preciso que o meu computador esteja mais rápido, olha, eu preciso fazer aquele curso tal, então, é natural que os colaboradores já começam a ver, começam a ter autogerenciamento, eles consigam perceber já maneiras de conseguir atingir esse objetivo. Outra coisa, melhoria do desempenho das equipes, né? Servir como instrumento de comunicação das prioridades da empresa, aos seus executivos, gerentes e profissionais, aquilo que eu estava falando. Quando você começa a perceber alguma coisa que pode estar melhorando, é natural que os colaboradores já procurem os seus superiores para estar falando, olha, eu acredito que se nós melhorarmos esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, a gente possa ter um lucro maior, possa fazer esse serviço mais rápido. Desenvolver uma cultura gerencial de comprometimento e engajamento aos objetivos a longo prazo da empresa, institucionalizar atitudes e estilos gerenciais e consolidar a empresa no mercado. E, pessoal, acontece mesmo, sabe? Quando é bem feito, existe essa possibilidade. Então, por hoje, nessa nossa unidade, aqui do livro de vocês, como eu falei, claro, ela é um pouco maior, mas tudo aquilo que a gente foi falado nesse tema aqui, principalmente sobre os exemplos que eu dei para vocês, vai ter aqui, inclusive no livro de vocês. Para quem não recebeu o livro, eu peço que você fique tranquilo, vocês estão utilizando nesse momento o PDF, mas ao retornarmos às nossas aulas presenciais, vocês estarão recebendo o seu livro, para que você possa estar fazendo a sua biblioteca, né? Mas lembrando que isso não é motivo para que a gente não vá dar continuidade no nosso trabalho. Falando aqui, o livro de vocês, ele mostra bem específico. É importante que para a prova, viu, Wesley, que vocês também leiam a questão da leitura complementar, que tem muitos cases legais de várias outras empresas, certo? E lembrando que nós vamos estar trabalhando, como vocês estão observando aqui, tem o nosso cronograma. Hoje foi liberada para vocês a nossa primeira avaliação, que é referente à unidade 1. Serão 10 questões, vocês poderão pesquisar. Professora, comecei a minha prova, mas não concluí. Não tem problema. Ou a minha internet... se você abriu a prova, isso não quer dizer que você já tenha logo que marcá-la. Não. Você pode estar analisando. O ideal é que você a responda quando você já estiver apto, já tenha pesquisado e tenha segurança das suas escolhas. E quando você clicar na prova, vai clicar em cada item que você escolheu, que vai ser A, B, C ou D. E feito isso, no final da sua prova, ao você concluir, ele vai te pedir para fazer um somatório, ele vai te colocar primeiro os itens para você comprovar que foi aqueles itens mesmo, e vai te colocar se você fez, se você concorda, vai te fazer um somatório, se é aquilo ali mesmo, se é ok. E em poucos minutos, já sai o resultado da tua prova, e caso você tenha errado alguma questão, ele te fala o que você errou e qual que é a acertativa correta, certo? Então, é assim que vai funcionar a N1. No nosso terceiro encontro, que será no dia 5 de maio, nós iremos falar sobre a unidade 3, e já será liberado o quê? A N2, que é referente a essa unidade que nós estudamos hoje, que também está na tua trilha de aprendizagem, que é o teu tutor interno, tá certo? Lá no AVA. Ok. E no dia 12 de maio,
vai ser liberado já a tua N3 e N4, que como serão a N3 e N4? Serão de 10 a 12 questões, poderá acontecer de alguns alunos ser 12 questões. São 12 questões que vão estar te treinando já para o ENAD. Lembrando que a nossa prova final, que antes no polo presencial, você tem que, não é pesquisada, nesse período da pandemia, você vai poder fazer ela pesquisada. Então, vai ser referente às 3 unidades, e as 2 questões dissertativas, vocês vão responder 2 perguntas referente ao todo o conteúdo do livro, certo? E você vai poder escrever e digitar até 1000 caracteres, certo? Lembrando que você poderá pesquisá-la. E lembrando que nesse dia, no dia 12 de maio, nós iremos fazer uma revisão de todo o conteúdo. Eu vou estar aqui respondendo as autoatividades com vocês, tá certo? Nós vamos estar fazendo uma revisão e a partir do dia 12 de maio vocês terão o quê? 15 dias para estar fazendo essa prova final. Logo Cristiane, esse ENAD, nós vamos ter que fazer no final, como é? verdade, assim, ele funciona. Alguns alunos são escolhidos para poder avaliar o curso, certo? Mas não vamos pensar nisso agora, não, certo? Isso é mais para frente. Tá Se na casa de prova tiver 12 questões, é um treino para você, certo? Você vai treinando. É como se você tivesse ganhando 12 questões a mais. 12 questões a mais. E, pessoal, eu já dei esse aviso para vocês. Lembrando que a nossa próxima disciplina, após gestão de pessoas, é marketing. Então, o que acontece? Até lá, o que nós sabemos, por enquanto, através do governo do Estado, é que nosso decreto é até o dia 5 de maio, certo? E o que acontece? Eu não sei ainda como as universidades estão pensando, não sei se o governo ainda irá prorrogar, até porque nos casos de Covid, agora que teve um. Alguém. Alô? Oi. Caiu, foi? Eu acho que só o da professora. A Maria Lima. Esperar ela voltar.